Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Páscoa. Bem, conforme vocês ouviram ontem, Deus iria exterminar o primogênito de todo o povo egípcio. Mas para que este primogênito hebreu não fosse exterminado quando o anjo da meia-noite fosse liberado, era preciso que o povo, então, diante do que Deus iria orientar, preparasse a sua primeira Páscoa. Talvez você pergunte, o que é Páscoa, pastor? A palavra Páscoa significa passache, ou passar ao largo, ou passar por cima. E aí você vai entender o contexto disso, porque o anjo da morte, qual seria a condição do anjo da morte não entrar na casa de todo hebreu, como ele passaria ou por cima ou a largo, ou uma certa distância. Bem, Deus vai dar aqui algumas orientações a Moisés para que o anjo não entrasse na casa de um hebreu e matasse, exterminasse o primogênito. E aí você vai perceber que a primeira orientação, o povo teria que levar um cordeiro para a sua casa. E esse cordeiro não poderia ser qualquer cordeiro, teria que ser escolhido, conforme Êxodo capítulo 12 e o versículo 3. O cordeiro tinha que ser escolhido. Quando você olha em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, veja o que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Perceba que a primeira referência desse cordeiro aqui, ela aponta para Jesus. Esse cordeiro teria que ser totalmente limpo, puro, sem nenhum problema de pele, sem nenhuma doença. Segundo, o cordeiro não podia ter defeito. Teria que ser um cordeiro normal, sem mancar, sem nenhum problema de articulação, sem nada, totalmente perfeito na sua saúde, de acordo com Êxodo 12, versículo 5. Terceiro, o cordeiro teria que ser guardado ou preparado, significa alimentado para aquela finalidade. Um cordeiro totalmente saudável, bem alimentado, bem hidratado. Êxodo 12, versículo 6. Quando você olha para Cristo, esse cordeiro mais uma vez aponta para Jesus. Por quê? Porque Jesus ficou 3 anos se preparando para ser sacrificado por mim e por você. Ficou sendo guardado. Ele não pecou, ele não se corrompeu, ele não se envolveu com nada de errado. Por isso, assim conforme o cordeiro para ser sacrificado teria que ser reservado dos demais e não tivesse nenhum problema, nenhuma dificuldade, Cristo também fez isso por nós. E quarto, o cordeiro teria que ser imolado ou morto. Se você olhar aqui em primeira carta de Paulo, no capítulo 5 e o versículo 7, a parte B, veja o que diz. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você percebe? Mostrando sobre Jesus, Cristo foi imolado, sacrificado por nós. Quinto, o cordeiro teria que ser assado no fogo, de acordo com a referência de Êxodo 12. E a sexta referência, o cordeiro servido como alimento. Olha o que diz 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8. Pelo que façamos esta festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Significando que Jesus é este alimento. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, Jesus é quem nos alimenta. Queridos, e é por isso que nós vamos comemorar ainda esta semana, esta Páscoa, e glorificar o Senhor por ter morrido por mim e por você. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, que o Senhor seja a nossa Páscoa, não um coelho, mas a nossa Páscoa eterna. Amado, se Deus tem falado com você através desta mensagem, eu peço que você curta, que você comente e que você compartilhe a palavra do Senhor a mais pessoas. Amém? Até amanhã, se Deus permitir.